Quando as pessoas participam, elas se sentem empoderadas. Então o plano poderia e tem muito mais força de sair do papel, e como tem saído, por conta disso. Porque a gente consegue empoderar os atores do sistema de garantia, porque se eu fiz parte, eu quero que isso funcione. Então acho que isso que foi interessante, isso que foi o fundamental na participação popular da sociedade como um todo nessa elaboração do nosso PMPI. O maior desafio para a participação social, a participação das pessoas, foram que muitas vezes as mesmas pessoas participavam de muitos locais. Então, assim, isso dificultava. Então, a gente a todo momento tinha que, às vezes, nos organizar para essas pessoas estarem participando. Então, assim, eram muitas reuniões, muitas pessoas participam de muitas reuniões ao mesmo tempo. E são as mesmas, né? O sistema de garantia de direito, muitas vezes, está sobrecarregado, porque está difícil renovar, né? As pessoas estão difíceis de renovar. Então, assim, isso foi um dos nossos pontos mais difíceis, mas a gente conseguiu nesse período seguir o cronograma, apesar da dificuldade das pessoas em participar. Então a gente tinha um grupo muito frequente, tinha uns que oscilavam, mas a gente teve grupos que seguiram do primeiro ano até o último ano. E a gente teve gente oscilando nesse período, mas que a maior dificuldade era essa. Muita atividade, outros planos sendo construídos, reuniões de conselho, então as pessoas estavam muito sobrecarregadas. Mas a gente conseguiu dar conta, apesar dessa dificuldade de participação de algumas pessoas. A estratégia que a gente usou foi muito de comunicação, corpo a corpo, a gente usou e-mail, telefone, a gente se fazia presente o tempo todo nos espaços de discussão onde as pessoas estavam. Então, eu acho que a comunicação para fortalecer a participação das pessoas, isso foi um ponto crucial. A nossa comunicação foi muito boa, então a gente andou o tempo todo. Tinha um seminário, a gente levava a correspondência, a gente ia pessoalmente nas instituições, a gente, além de telefonar, de mandar e-mail, a gente fazia isso. Tinha uma reunião que a gente precisava da participação de todo mundo, a gente fazia o mesmo procedimento. E além disso tudo, empoderar as pessoas, né? O tempo todo se falava para as pessoas, esse plano não é da cidade só, o plano é da cidade, é de todo mundo. O plano municipal para a primeira infância é um plano de todo mundo. Então a gente colocava isso muito, só sai do papel se você estiver junto. Se não estiver junto, não tem como. Então a gente pensou o tempo todo nessa organização, de colocar as pessoas para dentro, né? Então todas as ações foram feitas, né, nesse sentido, das pessoas se colocarem as suas problemáticas, a gente fazia um estudo antes, então acabou sendo um grupo de estudo e um grupo também de ver as problemáticas do bairro, né? O que o bairro tem. Então todo mundo saía da atividade com uma tarefa para fazer, então ela tinha que voltar para cumprir essa tarefa. Então isso era muito importante, nunca ninguém saía do grupo de trabalho sem alguma coisa para fazer, então que linkava isso, a pessoa ia e tinha que voltar. Então a gente tinha sempre esse feedback, saía com uma tarefa para voltar no próximo encontro e a gente poder fechar e amarrar as atividades. O CMDCA, quanto órgão institucionalizado, tem um papel fundamental para legitimar essas ações. Por quê? Porque existe a necessidade de se criar, vamos usar o termo, um link entre os órgãos e o plano, para que as ações efetivamente surtam um resultado. Então, o CMDCA desempenha esse papel de coordenar institucionalmente, ou seja, o encaminhamento de documentos, a cobrança do retorno dessas propostas que foram encaminhadas, e já um coordenador que surgiu livremente, espontaneamente, por aptidão ou por uma questão didática, surgiu e teve o papel de facilitador. A coordenação institucionalizada fica a cargo do CMDCA. Agora, a coordenação dos trabalhos, das reuniões mensais, das agendas, dos documentos, né, do que vai ser deliberado ali naquela ação, fica a parte do encaminhamento pelo facilitador. Mas a efetivação da ação é o CMDCA.
eu percebi o facilitador quanto um animador, porque ele é que tinha aquela responsabilidade de estar nos dando a importância que cada um tem, de estar nos colocando como protagonistas da história da construção do plano, né? Que nós sabemos que os protagonistas são as nossas crianças da primeira infância, mas nós ali no momento da construção do plano, né, tivemos esse papel crucial, e tudo isso motivado pela participação desse animador. Os meios de comunicação, a princípio, foram o e-mail, né? Nós trocamos e-mails e telefonemas também, os telefones foram também muito importantes. O Facebook foi um dos meios de comunicação de início. E depois surgiu o WhatsApp, que minimizou bastante, né, a nossa vida em relação a estar sempre em comunicação rápida e colocando as respostas muito rápido dentro do WhatsApp, e a gente rapidamente conseguia construir tudo e formatar a ação que a gente queria fazer.